Olá e sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. É com um entusiasmo gigante que a gente começa essa jornada profunda pelas páginas da Carta de Paulo aos Gálatas. O nosso grande objetivo aqui é entender de um jeito bem claro como essa mensagem traça o caminho exato que nos tira lá da escravidão do legalismo e nos joga direto na verdadeira e absoluta liberdade da graça. A gente vai ver como esses conceitos milenares mudam literalmente a forma como vivemos a nossa fé hoje. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem estruturado. Nós vamos passar pela ameaça do legalismo, o zelo sem entendimento, a promessa de Abraão, a lei como tutor, os passos para a liberdade e, por fim, como é que a gente vive a lei do amor na prática. Antes da gente mergulhar de cabeça, vale muito a pena fazer uma reflexão. Como é que tem sido a nossa caminhada espiritual? Porque, convenhamos, muitas vezes a gente troca, sem nem perceber, aquela alegria radiante e leve da cruz de Cristo por um fardo pesado, cheio de rituais e regras humanas invisíveis. O que a carta aos Gálatas coloca bem na nossa frente é exatamente isso. Será que estamos vivendo na leveza da graça ou carregando um peso nas costas que a gente nunca foi chamado para suportar? Então vamos lá. Seção 1. A ameaça do legalismo. Para contextualizar, as igrejas da Galácia estavam no meio de uma crise gigantesca. Eles estavam basicamente abandonando o evangelho verdadeiro para abraçar uma versão falsificada. E os grandes causadores de todo esse caos eram chamados judaizantes. Quem eram eles? Eram crentes de origem judaica que começaram a botar uma pressão enorme dizendo que todo mundo, incluindo os não-judeus, precisava se submeter a tradições antigas. Para eles, só crer em Jesus não dava conta do recado, sabe? Tinha que adicionar a circuncisão, tinha que obedecer todas as regrinhas da lei de Moisés para garantir a salvação. Mas olha, tentar misturar a graça perfeita de Cristo com os nossos próprios esforços humanos é, na prática, anular a cruz. É trocar a suficiência de Cristo por rituais que só nos afastam de Deus. E isso nos leva à seção 2, zelo sem entendimento. Sabe de uma coisa? O zelo sem entendimento é um veneno espiritual perigosíssimo. E o apóstolo Paulo é, sem dúvida, o maior exemplo disso. Antes de encontrar Cristo, o currículo dele como fariseu era impecável. Ele defendia com unhas e dentes as tradições religiosas. Só que esse mesmo zelo, por não ter a compreensão da graça, deixou Paulo completamente cego, a ponto de fazê-lo perseguir a Igreja de Deus com violência. Ou seja, boas intenções e muito suor religioso, sem entender a obra perfeita de Jesus, não levam a lugar nenhum, a não ser a destruição. E o legalismo tem uma força social que é até assustadora, capaz de derrubar líderes fortíssimos. A gente vê isso num episódio super tenso em Antioquia. Paulo precisou bater de frente com o apóstolo Pedro em público. Pedro já conhecia a liberdade, comia junto com os cristãos gentios numa boa. Mas quando um grupo de judeus legalistas chegou, o medo daquela pressão social do que iam pensar fez Pedro recuar e agir com hipocrisia. É um exemplo prático e bem chocante de como o medo do julgamento dos outros e as tradições podem afastar qualquer um de nós da postura de graça que a gente foi chamado para viver. Avançando para a seção 3, a promessa de Abraão. Se a gente olhar a cronologia da coisa, tudo faz muito mais sentido. Deus fez uma aliança de graça, uma promessa de salvação pela fé, diretamente com Abraão. E foi só, vejam bem, 430 anos depois dessa promessa que a lei de Moisés apareceu. Pensa com lógica. Se um contrato já foi assinado e autenticado, ele não pode ser anulado por uma regra inventada séculos depois, certo? Pois é, a lei jamais poderia cancelar aquela promessa original de que a salvação viria pela fé. E tudo isso culminou lá na plenitude dos tempos, com a chegada de Cristo entregando exatamente o que tinha sido prometido. Vamos agora para a seção 4, a lei como tutor. Agora, vem aquela pergunta óbvia. Se a promessa veio primeiro e é a fé que salva a gente, para que serviu a lei afinal? Para explicar isso, Paulo usa uma analogia genial do dia a dia da cultura romana, que é a figura do aio. O aio era um servo, um tutor super rigoroso que ficava encarregado de vigiar e disciplinar as crianças até elas crescerem. A função da lei nunca, em momento algum, foi salvar ninguém. Ela foi apenas esse tutor rigoroso, sabe? Ela serviu para esfregar os nossos erros na nossa cara, para mostrar que a gente nunca conseguiria agradar a Deus por conta própria e para nos conduzir, sem nenhuma outra saída, direto para os braços de Cristo. É um contraste simplesmente maravilhoso. Antes da fé chegar, a gente estava ali, preso debaixo das regrinhas do tutor, vivendo basicamente em estado de servidão. Mas quando a plenitude dos tempos bateu na porta, Cristo cumpriu a lei inteira por nós. Por causa do sacrifício dele, ninguém mais aqui é escravo. Nós fomos resgatados e adotados como filhos e herdeiros. Ganhamos uma intimidade tão profunda que agora a gente pode clamar a Deus chamando-o de Abba Pai, que é um jeito extremamente próximo e carinhoso de dizer papai. O que nos traz à seção 5, passos para a liberdade. Podemos ver essa evolução espiritual como um passo a passo bem claro.
A gente começa lá na escravidão aos rituais humanos, correndo numa roda de hamster sem chegar a lugar nenhum. Aí a gente passa pelo ensino da lei, o nosso famoso tutor, que só nos mostra o tamanho das nossas falhas. Esse peso esmagador nos empurra para a justificação pela fé, onde a gente finalmente entende que só a cruz basta. E o destino final de tudo isso? A verdadeira liberdade em Cristo. Todo aquele cansaço de tentar comprar o favor de Deus é inteiramente substituído pela paz de saber que Jesus já pagou a conta por nós. E, finalmente, chegamos à seção 6, Vivendo a Lei do Amor. Certo, mas se a gente está totalmente livre da lei, como é que a gente vive o dia a dia? Liberdade é fazer o que der na telha? Claro que não. Paulo usa duas palavras gregas super interessantes para explicar isso. A primeira é baros, que significa um peso absurdo, tipo uma rocha que cai em cima de alguém e a pessoa não consegue sair sozinha. A liberdade cristã é justamente para a gente ajudar a levantar esse baros dos ombros dos outros. Já a segunda palavra é fortune, que era tipo a mochila de um soldado romano. Essa é a nossa carga de responsabilidade diária com Deus, e essa ninguém carrega por nós. Então, viver no Espírito é cuidar da própria mochila, mas estar sempre de olhos bem abertos para correr e ajudar quem está sendo esmagado por uma crise. E isso se resume nesse mandamento fantástico: levai as cargas uns dos outros. Ter liberdade de verdade nunca foi sobre ter licença para o egoísmo, muito pelo contrário. Quando a gente ajuda a aliviar o sofrimento de um irmão, quando a gente serve e perdoa, nós estamos cumprindo a lei de Cristo na sua essência. A suficiência do que Jesus fez não nos deixa de braços cruzados. Ela nos liberta para que a gente possa amar e servir de forma genuína, exatamente como fomos amados primeiro. E para fechar a nossa análise, fica aqui o ponto central de tudo. O Evangelho verdadeiro nunca aprisiona, ele liberta. O preço pago na cruz foi altíssimo, exatamente para que ninguém precise mais viver sufocado tentando alcançar o inalcançável através de regrinhas. Então, a grande decisão é: vamos continuar construindo prisões invisíveis com as nossas próprias regras, ou vamos decidir hoje abandonar todo esse peso e descansar definitivamente na maravilhosa e libertadora graça de Deus? A escolha, no fim das contas, está nas nossas mãos.